Olá pessoal, nos encontramos em mais uma oportunidade. Meu nome é professor Gabriel Sales, estou a convite do meu amigo e professor Eduardo Braz no projeto OAB 30 Dias. Esse é o nosso quarto e último encontro da disciplina Ética Profissional. Falta muito pouco para a sua tão sonhada aprovação na primeira fase do OAB, por que não dizer a tão sonhada aprovação no exame do OAB. Nós temos trabalhado até esse presente momento com o Estatuto do OAB, a Lei 8.096 de 94, e o novo Código de Ética e Disciplina do OAB, a Resolução número 2 de 2015. Nesse quarto e último encontro, nós trabalharemos o estudo do Regulamento Geral do OAB. O Regulamento Geral do OAB, que pode ser considerado como o material normativo mais extenso dos três materiais que nós estudamos até o momento, mas ao mesmo tempo o material de estudo mais talvez fácil, levando-se em consideração estudos materiais anteriores, porque o Regulamento Geral do OAB ele dialoga em muitos momentos e até mesmo repete os textos de dispositivos que estão contidos lá na Lei 8.096 de 94, no Estatuto da Advocacia, e na Resolução número 2 de 2015, lá no novo Código de Ética e Disciplina. Tá? O Regulamento Geral do OAB ele é dividido em 3 títulos. O primeiro título com cerca de 6 capítulos. O primeiro capítulo dividido aí em 3 subseções. O segundo capítulo dividido em 2 subseções. O título segundo é dividido em cerca de 9 capítulos, e o capítulo terceiro contendo 6 subseções, e o título 3 dedicado aí ao estudo, assim como nos outros materiais normativos estudados, ao estudo das disposições gerais e transitórias. Certo? De início, cumpre aqui destacar como esse material é um material muito extenso. A atividade que eu farei com vocês de estudo no Regulamento Geral do OAB é uma atividade diferente do que eu fiz até o momento. Né? Eu não teria condição de trabalhar artigo por artigo com vocês. Nós iremos focar no título primeiro, que é o título que mais diretamente se liga, se une aos outros materiais normativos, ao Estatuto da Advocacia e ao novo Código de Ética e Disciplina. E no título segundo e no título terceiro, eu irei fazer indicações de assuntos, de tópicos, de artigos, de parágrafos, de incisos que eu considero mais importantes para que vocês estudem. Né? Isso tem relação com o fato de que o título primeiro do regulamento é o título que mais diretamente está relacionado com a sua prova do OAB. Tá? Mas aqui vale aquele mesmo conselho, aquele mesmo alerta que eu venho dando a vocês até o presente momento. Vocês deverão ler o material como um todo, apesar de dar um foco nos dispositivos em que eu for indicando para vocês, tá certo? Pessoal, de partida, só para poder fazer uma explicação rápida a respeito do que se trata um regulamento. O regulamento ele é um ato normativo de natureza administrativa. Ela tem relação muito diretamente aí com um ato do Poder Executivo, e enquanto um ato normativo de natureza administrativa, ele está na base da pirâmide normativa, né? Está submetido hierarquicamente às leis, como a Lei 8.096 de 94, o Estatuto. Né? Então, nesse sentido, o regulamento ele detalha e especifica direitos, deveres e obrigações que estão contidos lá no Estatuto da Advocacia. Tá? Essas normas que vocês irão encontrar aqui no regulamento possuem a característica de serem normas abstratas, normas dotadas de uma certa imperatividade, de uma generalidade, de uma impessoalidade também. Bem, pessoal, o título primeiro, capítulo primeiro, na realidade, o capítulo primeiro, ele se estende aí do artigo 1º ao artigo 14, certo? Lembrando-se que o capítulo primeiro ele se divide em 3 subseções. Logo no artigo 1º, o Regulamento Geral do OAB fala sobre algo que eu já comentei para vocês lá na primeira aula, né?
que a moralidade do advogado, né, o exercício da atividade profissional do advogado e a consciência individual dos advogados serão orientadas aí pelo Estatuto da Advocacia, pelo novo Código de Ética e Disciplina e pelo Regulamento Geral do OAB. Então, o que o artigo 1º do Regulamento Geral do OAB fala é que tanto para os advogados privados como os advogados públicos, e aí o artigo 1º deve ser lido em conjunto com o artigo 10º do próprio regulamento, então, tanto advogados privados quanto advogados públicos, eles deverão, na sua conduta profissional, observar, tá, o Estatuto do OAB, o novo Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral do OAB, ok? O artigo 2º, ele deve ser lido em conjunto, pessoal, vocês devem ler eles simultaneamente, com o artigo 15, parágrafo 1º e parágrafo 5º do Estatuto do OAB, tá? O que é que nos fala aqui o artigo 2º do Regulamento Geral? Ele nos informa que os vistos que os advogados dão nos atos constitutivos, seja de sociedade de advogados, seja de empresas, esse visto, ele não pode ser um visto meramente formal, não deve ser um visto meramente pro forma, deve ser um visto na qual o advogado efetivamente verifica se todas as exigências legais desses atos constitutivos estão sendo observadas, tá? O foco aí especial nesse artigo 2º que vocês devem dar é no parágrafo único do artigo 2º, certo? O artigo 3º repete uma ideia que é falada lá no artigo 25, caput, do novo Código de Ética e Disciplina, e repete praticamente de modo literal o texto do 25, caput, do novo Código de Ética e Disciplina. Então, o artigo 3º do Regulamento Geral do OAB fala que é defeso ao advogado funcionar no mesmo processo para empregado ou cliente como patrono de uma causa ou como seu preposto. Então, esse é o conteúdo diretamente mais simples do artigo 3º. O artigo 4º vai falar sobre o exercício legal da profissão, né, ou melhor dizendo, vai informar que os atos privativos de advogado praticados por aqueles que não são advogados, ou seja, praticados por aqueles que não cumprem os requisitos do artigo 8º do Estatuto do OAB, eles são considerados como ilegais, certo? Então, o artigo 4º ele deve ser lido em conjunto com o artigo 1º, inciso 1º e 2º do Estatuto, com o artigo 3º do Estatuto do OAB e com o artigo 8º inciso do Estatuto do OAB, certo? O artigo 5º ele precisa ser lido em conjunto com o artigo 26 do próprio regulamento, porque o artigo 5º caput fala a respeito da quantidade mínima de atividade de um advogado para que um advogado ele seja considerado como no exercício efetivo da advocacia. Então, o artigo 5º fala que para que a gente considere o efetivo exercício da advocacia, um advogado deve praticar no mínimo, tá, 5 atos privativos de advogado por ano. Tá? E aí, por que eu estou falando que o artigo 5º deve ser lido em conjunto com o artigo 26? Porque o artigo 26 fala que quando não houver o excesso de 5 causas por ano, ou seja, em casos onde o advogado pratique menos de 5 atos privativos de advogado por ano, não teremos aí o conceito de o exercício efetivo da advocacia, mas teremos uma advocacia temporária, uma advocacia esporádica, tá? E o exercício da advocacia esporádica ela não precisa ser comunicada, tá, ao Conselho Seccional. O artigo 6º fala a respeito da renúncia do mandato, ou as regras para a renúncia do mandato para um advogado, e aí o artigo 6º fala que o advogado ele deve fazer uma comunicação por carta com aviso de recebimento e posteriormente deve comunicar o juízo. Tá? O artigo 7º fala que o exercício de cargos de diretoria, né, eles são privativos de advogados, né, então ele traz essa especificação, e o artigo 8º ele traz aí algumas exceções, deixa eu só confirmar aqui, exceções ao artigo 28, tá, para 28 inciso 2º do Estatuto da Advocacia,
a seção segunda, desculpe, ela se estende entre os artigos 9º ao 10º. Tá? O 10º eu já falei para vocês, ele deve ser lido em conjunto com o artigo 1º do regulamento. E o artigo 9º, ele informa de uma maneira bem clara e direta que os advogados gerais da União, os defensores públicos, os membros das procuradorias e consultorias jurídicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, eles devem estar inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para a prática do exercício profissional. Tá? Ele fala sobre essa obrigatoriedade do registro nos quadros da OAB para esses profissionais. Aqui vale um alerta: existe já uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM 4636, né, que já foi uma ação que já foi julgada, na qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como inconstitucional a exigência de inscrição dos membros da Defensoria Pública nos quadros do OAB para a prática dos atos de advocacia. Tá? Então, cumpre fazer esse alerta aí, que apesar do artigo 9º falar dessa obrigatoriedade de inscrição dos membros da Defensoria, né, por exemplo, a ADIM 4636 já foi julgada e essa ADIM fala a respeito da inconstitucionalidade dessa exigência posta pelo regulamento. A seção 3, galera, que se estende aí entre os artigos 1º ao artigo 14, né, também bastante curta. No artigo 11, o Regulamento Geral do OAB fala que nos casos de convenções coletivas, acordos coletivos ou dissídios coletivos, os advogados empregados eles serão representados, tá, aí pelos sindicatos ou pelas confederações de advogados, certo? O artigo 12 vai informar que o advogado empregado ele pode ser ou pode atuar como em regime de dedicação exclusiva, né? Ele pode ser dedicação exclusiva. Mas, para que um advogado empregado ele seja considerado ou que ele esteja em regime de dedicação exclusiva, essa dedicação exclusiva ela deve constar de modo expresso no contrato de trabalho do advogado empregado. E por que isso, pessoal? Porque essa dedicação exclusiva ela acarreta como consequência o direito do advogado empregado ao recebimento, tá, de horas extras, sempre nos casos em que a atividade diária do advogado empregado extrapolar o quantitativo de 8 horas, certo? O artigo 14 fala a respeito aí dos honorários sucumbenciais, informando que esses honorários sucumbenciais eles não compõem a remuneração ou salário do advogado empregado e eles não devem, para todos os efeitos, ser considerados como de natureza trabalhista ou de natureza previdenciária, certo? O artigo 21, que deve ser lido em conjunto com o seu parágrafo único, que também trata a respeito dos honorários de sucumbência, informa que esses honorários de sucumbência eles constituem um fundo comum, tá, cuja a destinação será decidida aí pelos advogados membros do setor jurídico da empresa. O artigo 2º, que trata a respeito da defesa judicial dos direitos e prerrogativas dos advogados, ele se estende entre os artigos 15 a 19. O artigo 15 estabelece que é competência do presidente do Conselho Federal e dos conselhos seccionais reestabelecer o império do Estatuto dos Advogados, esse é o termo que o artigo 15 utiliza, nos casos de violações de direitos e prerrogativas dos advogados, tá? Independente dessas violações acontecerem na esfera judicial ou extrajudicial, certo? O artigo 16 fala do direito do advogado a ter um representante do OAB nos casos em que ele esteja envolvido em inquéritos policiais ou ações penais, figurando aí como indiciado, como acusado ou como ofendido, né? Sempre que o fato a partir do qual ele está sendo indiciado, acusado ou ofendido tiver relação direta com o exercício da profissão, certo? O artigo 17, por sua vez, estabelece que é competência do presidente do Conselho Seccional e do presidente das subseções atuar
na representação contra os casos de abuso de autoridade. O artigo 18 ele tratará a respeito do direito de desagravo do advogado, né? O artigo 18 vai trazer os requisitos para o exercício desse direito ao desagravo, são basicamente três. O primeiro, a ofensa comprovada, uma ofensa que precisa ser em razão do exercício profissional ou do exercício de algum cargo ou função na OAB. Esse requisito para o desagravo ele pode ser realizado de ofício ou a pedido. E o terceiro, ele precisa ser realizado pelo conselho competente, né? Aí no artigo 18 vale a pena vocês focarem a atenção nos parágrafos 3º, 5º e 9º, tá bom? O artigo 19 fala a respeito do desagravo público nos casos de ofensas contra conselheiros federais ou contra presidentes de conselhos seccionais. Ele estabelece como competência para o desagravo nesses casos contra essas autoridades a competência pelo Conselho Federal, certo? Então essas são as regras aí do capítulo 2º. O capítulo 3º, ele vai se estender, pessoal, dos artigos 20 ao 26. O artigo 20 ele traz o texto do compromisso que advogados e estagiários precisam prestar perante o OAB. Vale atenção aí nesse artigo 20 ao parágrafo único que fala que esse compromisso ele possui uma natureza personalíssima, solene e ele é indelegável, tá? Então, atenção aí no parágrafo único do artigo 20. O artigo 22 ele precisa ser lido em conjunto com o artigo 34, inciso 3º do Estatuto OAB. Ele fala do prazo para quitar as anuidades, né, como um prazo de 15 dias. O artigo 22 do regulamento fala que na hipótese de não pagamento das anuidades, o advogado ele pode ser suspenso das suas atividades e ainda sofrer um processo ético-disciplinar. Acontece que, de acordo com a ADIM 7020, o STF entendeu que é inconstitucional essa suspensão por falta de pagamento das anuidades, certo? O artigo 23 ele precisa ser lido em conjunto com o artigo 8º, inciso 3º do OAB, que trata dos requisitos para inscrição como advogado, né? E o artigo 23 fala que na falta do diploma de graduação é possível apresentar uma certidão de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar, tá? O artigo 24 e o artigo 24A tratam respectivamente da alimentação do Cadastro Nacional de Advogados, do Cadastro Nacional da Sociedade de Advogados, e o artigo 26, como eu já falei anteriormente, ele deve ser lido juntamente com o artigo 5º do mesmo regulamento. Já o capítulo 4, que vai falar aí a respeito do estágio profissional, né, a gente vai ter os artigos 27 ao 31. O artigo 27, vocês devem ler conjuntamente com o artigo 9º, parágrafo 1º do Estatuto OAB, que ele vai falar a respeito do estágio profissional, e aí vocês devem enfatizar sobretudo os parágrafos 1º e 2º do artigo 27 do regulamento, tá? O artigo 29, vocês leiam em conjunto com o artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto OAB, que fala sobre os atos de advogados praticados por estagiários. E aí vocês deem um foco nesse artigo 29 aos incisos 1º, 2º e 3º, tá? Importante notar também que o artigo 31 fala a respeito da coordenação, fiscalização e execução do estágio profissional como uma competência da comissão de estágio e de exame de ordem da OAB, certo? Então, essas são as ideias gerais desse capítulo que vocês devem ter em mente. O capítulo 5, pessoal, trata a respeito da identidade profissional dos advogados e dos estagiários. Ele é um capítulo curto, se estende aí entre os artigos 32 a 36. O artigo 32 fala que existe uma obrigatoriedade, tanto para advogados quanto para estagiários, da apresentação da carteira de identificação profissional para o exercício profissional, né? O artigo 33 ao 34, esse não é um artigo sinceramente muito importante de estudar, mas leiam, ele trata dos critérios formais para a elaboração dessas carteiras de identidade profissionais, tá? O artigo 35 fala que no caso dos estagiários, essa carteira de identidade profissional se chama identidade do estagiário, e aí vale a pena, no artigo 35, vocês focarem sobretudo no parágrafo único que fala a respeito da validade da carteira de identidade dos estagiários ou da identidade de estagiário, certo? Essa identidade de estagiário ela perde a validade a partir do compromisso do estagiário perante a OAB no momento em que ele se torna efetivamente advogado.
Se o capítulo 5, pessoal, não é um capítulo deveras relevante, importante, apesar de vocês precisarem ler, o capítulo 6 já é um capítulo mais importante porque trata a respeito da sociedade de advogados. Ele é um capítulo que se estende lá entre os artigos 37 a 43. Tá? O artigo 37 trata a respeito das espécies de sociedades de advocacia, e aí ele traz três espécies, né? A sociedade simples, que são aquelas formadas por mais de 2 sócios em uma única sociedade, as sociedades unipessoais, formadas por um único sócio, e as sociedades pluripessoais, formadas por mais de 2 sócios. O artigo 38, por sua vez, fala a respeito da possibilidade de manutenção do nome do sócio falecido em um escritório, desde que isso esteja previsto nos atos constitutivos desse escritório ou nas alterações contratuais. Tá? Esse é um artigo importante de vocês estudarem, de vocês memorizarem, porque eles caem com algum nível de frequência em prova. E o artigo 40 fala a respeito da responsabilidade tanto dos advogados sócios quanto dos advogados associados, como a responsabilidade subsidiária e limitada por danos causados a terceiros, seja por dolo, culpa, ação ou omissão, certo? Então, com isso a gente fecha aqui o título 1º do Regulamento Geral do OAB. Com outra camisa e com a fisionomia ligeiramente diferente, porque em um dos vídeos anteriores que eu havia gravado para vocês houve um problema de áudio e vamos precisar retomar uma parte da última aula em que nós paramos, né, em que estávamos tratando o regulamento geral. Então hoje vamos dar continuidade ao que seria o estudo do regulamento geral, fazendo uma análise do título 2º do regulamento. Né? Eu havia comentado no vídeo onde o áudio ficou inaudível que essa é a parte mais longa, mais detalhada, mais cheia de artigos, de incisos, de alíneas, por consequência também é uma das partes mais exaustivas do Regulamento Geral do OAB, e que, por essa razão, ela deveria ser lida em 2 partes. Né? O título 1º vocês deveriam deixar reservados a uma leitura mais atenta e detalhada, com calma, em um dia, e o título 2º vocês deveriam reservar para uma leitura no 2º dia. Né? Apesar desse título 2º ser o mais extenso e mais minucioso, mais detalhado, ele também o que de certa forma o que é menos cobrado nos exames do OAB. Então o que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês é uma atividade ligeiramente diferente do que eu vinha fazendo antes, no sentido não de fazer um exame minucioso e detalhado de cada dispositivo, mas de fazer alguns indicativos de dispositivos que eu considero importante para a leitura de vocês. Tá? Então, de um modo geral, né, eu já venho repetindo, vocês devem fazer a leitura do diploma normativo, né, do documento como um todo, mas se fosse para indicar a vocês com especial atenção no título 2º do Regulamento Geral, eu diria para vocês lerem com mais atenção, com atenção mais detalhada, os capítulos 2º, o capítulo 3º e o capítulo 8º do Regulamento Geral do OAB, tá certo? Mas vamos fazer aqui, passo a passo, uma análise rápida dos capítulos. Né? Então, no capítulo 1º, pessoal, eu indico para que vocês façam a leitura mais atenta dos artigos 45, 47, 48, especial atenção 48 e 52 também, tá? O 45 que trata a respeito da competência dos sindicatos e da associação de sindicatos dos advogados, o 47 que fala sobre o patrimônio do Conselho Federal, do Conselho das Caixas dos Advogados e das subseções da OAB, tá? O artigo 48, que eu falei para vocês lerem com especial atenção, ele trata a respeito da questão da alienação e oneração de bens imóveis do OAB. Esse, por favor, leiam de fato com atenção, porque ele tem sido cobrado ultimamente nos exames, tá bom? O artigo 52 fala a respeito da participação do OAB nos concursos públicos em que a Constituição determina que o OAB tem obrigatoriedade de participação, tá? O capítulo 2º, vocês devem ler o artigo 55 e o 57, tá? Sendo que o artigo 55 vocês devem fazer a leitura conjunta com o parágrafo 1º e com o artigo 28, parágrafo 4º
do Estatuto do AB, tá? Esse artigo 55, com esses dispositivos, tratam a respeito das receitas da ordem, né? As receitas que podem ser provenientes aí das anuidades, das multas, das taxas de serviços, das contribuições, tá? E o artigo 57, que fala a respeito da repartição de receitas da Caixa dos Advogados do Brasil, tá? O capítulo 3º, né, que é um capítulo que eu vou indicar para vocês fazerem muitas leituras conjuntas com o Estatuto do OAB, tá? Então, o artigo 62 caput desse capítulo 3º do regulamento, vocês façam a leitura conjunta aí com o artigo 45, parágrafo 1º e o artigo 51, incisos 1º e 2º do Estatuto do OAB, tá? Aí, o parágrafo 1º do artigo 62, ainda continuando no artigo 62, vocês devem ler em conjunto com o artigo 51, parágrafo 2º do Estatuto do OAB. E o parágrafo 3º desse mesmo artigo 62, vocês devem ler em conjunto com o artigo 52 do Estatuto do OAB. Todos esses dispositivos, eles irão tratar a respeito da estrutura e funcionamento do Conselho Federal do OAB. Certo, pessoal? Daí, ainda continuando no capítulo 3º, vocês façam a leitura do artigo 64, que trata a respeito dos órgãos do Conselho Federal do OAB, o artigo 65, parágrafo 1º, que fala a respeito das incompatibilidades para o exercício de cargos dentro da estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, o artigo 74 fala da estrutura do Conselho Pleno e o artigo 75 fala a respeito das competências do Conselho Pleno. O artigo 78 fala a respeito do quórum mínimo estabelecido para fazer a edição das normas do Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina dos Advogados, tá? O artigo 80 vai falar sobre a OAB perante os órgãos internacionais, o 87 sobre a composição das câmaras dos conselhos federais e o artigo 91 a respeito das reuniões dos órgãos colegiados no Conselho Federal, tá? Então, quando vocês chegarem aí no artigo 91, vocês vão dar um pulo para o artigo 98, tá? Um pulo, eu digo, em termos de atenção e de foco, tá? E vocês vão, a partir do 98, focar em uma série de artigos em sequência, que vão do 98 ao 104. Então, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104, tá? 7 artigozinhos em sequência. O capítulo 7 vai falar a respeito do Conselho Seccional, e aí vocês devem dar ênfase aos artigos 101, 106 e 107. O capítulo 5, ênfase nos artigos 117 a 119. O capítulo 6, ênfase nos artigos em sequência, nos artigos 121 e aí em sequência 123, 124 e 125. No artigo 7º, ênfase aí nos artigos 128, 130, 131 e 131A. E o capítulo 8º, pessoal, vocês devem fazer a leitura integral do capítulo, tá? Esse título 2º, ele tem 9 capítulos. O capítulo 9º, eu acho que vocês devem fazer a leitura, mas não acho que vocês devam dar uma atenção muito especial, muito atenta a ele, certo? E com isso, a gente enxuga aqui de uma maneira muito breve a estrutura desse título 2º, né? O título 3º, que trata a respeito das disposições gerais e transitórias do regulamento. Vocês façam a leitura a título de curiosidade, mas não aconselho que seja um título ao qual vocês devem dedicar atenção e de fato, muito tempo. Ok? Então, pessoal, eu espero que com essa aula de hoje a gente conclua aqui o que a gente não pôde concluir em momento anterior em razão do áudio, tá? Desejo a vocês que estão estudando, se preparando para a OAB, muita sorte, muita atenção, tá? E muito cuidado, de fato, no momento de leitura das questões e de respostas da prova, tá certo? Quero desejar a todos muitas felicidades e, quem sabe, nos encontramos em outros cursos, em outras oportunidades. Até breve, pessoal.